Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos aqui no canal Minuto Missionário. E muito feliz por mais uma vez você ter voltado aqui para acompanhar os nossos estudos. Ou talvez você está aqui pela primeira vez. Enfim, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, observando o contexto, entendendo e trazendo aplicações para as nossas vidas. Convido você a me acompanhar em mais um estudo. Nós estamos aqui estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas e tratando um assunto tão importante nesses dias. Estamos falando sobre a nossa justificação. Observando o contexto de Gálatas, Paulo está refutando aqueles judaizantes, mostrando que a justificação não se dá mediante os preceitos da lei, mas por intermédio da fé. Judaizantes, eles queriam que os cristãos cumprissem alguns requisitos da lei para poderem ser salvos. Nós não somos salvos por observar preceitos da lei. Não somos salvos pela circuncisão ou por abstinência de alimentos ou por guardar dias de semanas, nem por quaisquer outros preceitos da lei. Não somos justificados por aquilo que nós fazemos para Deus. Falamos que nada que fazemos vai ser o motivo da nossa justificação. Os judaizantes pensavam que a única maneira do homem ser justificado era por meio de um trabalho duro, era por meio de lutar, era por meio de fazer por merecer a sua justificação. Mas sabe, meus amados, é preciso fazer tudo o que a lei ordena e evitar tudo o que a lei proíbe, para então alcançar a nossa própria justiça. Isso é tentar estabelecer justiça própria, como Paulo diz em Romanos capítulo 10 e versículo 3. Mas essa interpretação dos falsos mestres aqui não passava de uma ilusão terrível, porque ninguém jamais foi justificado pelas obras da lei, uma vez que a lei exige perfeição e nenhum homem é perfeito. A lei, ela revela o pecado, ao invés de tirar o pecado. A lei serve para mostrar que nós somos imperfeitos, pecadores falhos, mas a lei não tira o pecado, não remove o pecado. A lei, alguém já disse que é como uma radiografia que mostra o tumor, mas não é o bisturi que o remove. A lei é como um prumo, mostra a sinuosidade do muro, mas não levanta o muro. A lei é como uma lanterna, mostra o obstáculo pelo caminho, mas não remove o do caminho. O propósito da lei é nos servir de um aio para nos levar, para nos tomar pela mão e nos conduzir até Cristo. Então, pelas obras da lei, nós não conseguimos. Ao observar a lei, nós percebemos o quão falho, pecadores, imperfeitos nós somos diante da exigência do nosso Deus. Mas pelas obras da lei, nós não conseguimos guardar para a nossa justificação. O homem é pecador, como eu já disse, o homem peca por obras, por omissão, por ação, por pensamentos. Nós somos pecadores. E além disso, nós entendemos e sabemos pela própria palavra de Deus que todos nós um dia compareceremos perante o tribunal de Deus para prestar contas da nossa vida. Grandes e pequenos, religiosos, incrédulos, lá estarão perante o reto juiz. Naquele dia, os livros serão abertos e pelas obras, entenda isso, pelas obras, ninguém poderá ser justificado diante do nosso Deus. Pelas obras, todos serão condenados diante de Deus, porque no céu só entram pessoas perfeitas e o homem por si só, naturalmente, ele é imperfeito, condenado, corrompido pelo pecado. A lei exigia perfeição, o homem não é perfeito e, consequentemente, não pode ser salvo pelos seus méritos. O homem não pode fazer por merecer a salvação. Mas louvado seja Deus que então, já que o homem não pode fazer, Deus fez pelo homem, enviando seu Filho como nosso substituto, como nosso representante. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar.
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus levou sobre si o peso dos nossos pecados, carregou a nossa culpa, foi ferido por Deus, traspassado pelas nossas iniquidades. Jesus obedeceu à lei, vivendo em uma total pureza, em santidade. E então ele morre pelos nossos pecados, dando aquele brado na cruz do Calvário: está consumado. Concluído, realizado, a obra foi feita. O Senhor Jesus assim o fez por nós, porque por nós mesmos nós não poderíamos conseguir de forma nenhuma. Eu louvo a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela qual nós fomos justificados diante de Deus. Lembra de uma coisa? A obra da nossa justificação, ela foi realizada por Cristo Jesus. E antes de terminar, eu quero observar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a declaração geral, no versículo 16 do capítulo 2, Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. John Stott, comentando esse versículo, ele diz que Paulo aqui ele não estava tendo em mente ninguém especial. O apóstolo está sendo totalmente vago. O homem pode ser qualquer homem, qualquer mulher. Não é justificado por obras da lei. E ele diz depois, sabendo. Esse sabendo, ele não apresenta uma opinião experimental, mas ele faz uma afirmação. Pedro e Paulo estavam de acordo neste fundamento, nessa doutrina da justificação pela fé, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Depois ele vem com essa declaração pessoal, não apenas sabendo, aí tem uma vírgula e diz, mas também temos crido temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Paulo passa de uma declaração geral, neutra, todo homem, toda mulher, e agora ele traz para uma declaração pessoal, algo experimental. Essa é a nossa certeza do Evangelho. É mais do que o intelectual. É mais do que algo que nós podemos pensar. Quando nós falamos aqui com você, nós não estamos falando apenas de algo intelectual, de algo de saber humano, mas nós estamos aqui testando o que nós pessoalmente experimentamos, ou seja, a nossa experiência própria. E é isso que Paulo está propondo. Paulo está propondo uma doutrina que ele mesmo já havia colocado em prova. Quando eu chego aqui para compartilhar com você da palavra de Deus, dessas experiências, nós não estamos aqui apenas como um teólogo falando algo de teorias, mas eu estou aqui falando com você algo que eu já experimentei na minha vida. E assim nós anunciamos o Evangelho. Nós falamos de algo que experimentamos e nos fez tão bem e por isso compartilhamos. Outra coisa que a gente observa no versículo 16 ainda é uma declaração universal. E ele diz, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O princípio teológico e a experiência pessoal, eles estão agora aqui confirmados pelas Escrituras. Paulo começa dizendo de uma forma geral, depois ele fala de algo pessoal, e agora ele confirma pela palavra de Deus. O apóstolo cita essa declaração de forma categórica, que está no Salmo 143, versículo 2. A expressão grega é ainda mais forte do que o que foi traduzido para a língua portuguesa. Ele refere-se a toda a carne, toda a humanidade, algo sem exceção. Ou seja, seja qual for a nossa educação religiosa, os nossos antecedentes educacionais, seja quais for o status social, ordem racial, seja qual for o caminho da salvação, é o mesmo. Não existe distinção. Todos nós somos salvos debaixo da graça de Deus revelada em Cristo Jesus na obra da cruz do Calvário, onde alcançamos a nossa justificação. Toda a humanidade, gregos, judeus, sejam gentios, sejam povos, raças, sejam quaisquer, como diz o texto,
toda a humanidade, sem nenhuma exceção, conforme diz a palavra no seu original. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Toda a carne tem que ser justificada pela fé em Cristo Jesus. Isso é algo muito sério e que precisa estar muito claro no coração do homem para alcançar a justificação. Não há outro caminho, não há outro meio, não existe outra linha de pensamento que vá além daquela própria estabelecida por Deus na sua palavra. Que Deus possa esclarecer ao seu coração a sua palavra, para que nós venhamos crer, confiar, descansar e viver plenamente aquilo que Deus estabeleceu. Que Deus te abençoe grandemente. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho, faça seu comentário. Compartilhe esse vídeo, esses assuntos tão importantes para outras pessoas. Interaja conosco. E nós encontramos nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e até lá, se assim o Senhor nos permitir.